Olá, eu sou a Charlene Cabral, eu sou criadora da Meteora Edições, que é uma pequena editora de publicações de artista, e da Feira Folhagem de Publicações, que hoje é a plataforma Folhagem. Ela nasceu como uma feira lá em 2016 em Porto Alegre e ela se transformou em outras coisas. Hoje ela é mais bem uma banca viajante que vai pelo país com trabalhos de artistas e editoras amigas. Mas na época também rolaram encontros de publicadores, rolaram oficinas e inclusive duas exposições de arte, uma mais recentemente, que tem a ver com o universo da publicação independente. As oficinas, no caso, que é onde a gente chega aqui, delas nasceu o Gabinete de Publicações Independente, que na sua versão longa era uma aula, que eram algumas aulas que duravam algumas semanas, nas quais a gente fazia uma orientação coletiva de projetos de pessoas que queriam publicar. Então, essas pessoas saíam com a publicação, ou pelo menos com o boneco na mão. Na versão curta, o que a gente vai fazer aqui, que é um passeio por diversas possibilidades de publicar. Então a gente vai olhar algumas publicações do meu acervo, algumas que eu produzi ao longo desses anos, para a gente também entender possibilidades e como que isso pode ser feito de formas mais fáceis, menos fáceis, mais complexas, menos complexas, com ou sem ajuda. Mas também a gente vai passear rapidamente por algumas publicações que falam sobre publicações, até pra gente quem quiser se aprofundar, pra gente entender do que a gente está falando, né? O que é uma publicação, afinal de contas? Bom, ela pode ser um livro, pode ser um zine, pode ser uma revista, um jornal, pode ser tudo isso, pode também ser um objeto, pode ser um folheto, pode ser um cartaz. De fato é uma coisa que se torna pública, né? É uma coisa que está no mundo e que está circulando, ou em algum momento circulou, né? Então, eu acho que por aí a gente pode, inclusive, ir longe e entender muitas coisas como publicação. Fica então o meu convite para a gente seguir aqui hoje, dando uma olhadinha no que são esses materiais. Vamos lá? Esses são dois livros que falam sobre publicações, utilizando mais bem o termo livro de artista, mas também desglossando esse termo, como é o caso da Página Violada do Paulo Silveira, que é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele, com imagens, textos e citando autores, a maioria deles estrangeiros, da teoria do livro de artista mesmo, ele faz esse recorrido histórico sobre esse tipo de material na história da arte, sobretudo, tá? Então, ele é um livro legal ele é um livro já de 2001, é um livro um pouco mais antigo, mas ele dá um bom panorama. Tem esse livro do Amir Brito Kador, que é um professor da UFMG, que chama o Livro de Artista e a Enciclopédia Visual. É realmente uma enciclopédia que vai por verbetes, como coleção, catálogo e outros. Dicionário. Ele é dividido em seções, esse livro também, e ele traz esse panorama, então, interessante sobre essas palavras que ele elege desglossar. Ainda sobre textos escritos por pessoas que fazem publicações de artista e que tratam do tema, tem esse livro da Edith Derdick, a organização dela, Entre Ser Um e Ser Mil, o objeto livro e suas poéticas. Então tem texto da Elaine Ramos, da Hugo Editora, tem texto da Elida Tessler, tem texto do Fábio Moraes, entre outros autores, Paulo Brusque, Adolfo Monteiro Navas, entre outras pessoas que foram pensando então esse objeto também em termos de produção artística. Livros sobre fazer livros. Esse é um livro da autora Ellen Lupton. Ela escreve muito sobre design e ela tem então esse guia para autores e artistas fazerem seus próprios livros. Ela, mais do que nada, além de trazer exemplos, ela também indica como fazer essas produções, dá perguntas como que tipo de informação poderia ter esse livro, ensina os tipos de lombada que eles poderiam ter, entre outros formatos, e o que talvez você necessitaria para fazer isso.
Na mesma linha, a gente vai ter então aqui no Brasil a autopublicação do Ricardo Rodrigues, que é um livro mais recente, é um livro autopublicado mesmo, ele tem essa editora chamada Experimentos Impressos. Então o Ricardo, inclusive o livro é um pouco feito à mão, ele tem essas páginas coladas, essas fotografias coladas, e ele é um livro encadernado também de maneira manual. E todo montado manualmente, então abordando e fazendo questões sobre esses assuntos que nos interessam aqui, fornecedores, o que fazer, como fazer este livro. Fora que ele é um livro bonito, ele em si já traz soluções muito interessantes. E teríamos também essa espécie de zine, feito pelo pessoal da Banca Carrocinha do Rio de Janeiro, que então falam sobre como fazer também. Eles fizeram uns encontros, então isso é uma produção também coletiva da Banca Carrocinha com pessoas que participaram desses encontros sobre o que então seria necessário fazer para publicar um livro, né? Ou fazer uma publicação, mas bem, aqui o próprio Ricardo Rodrigues e o pessoal da Banca Carrocinha e seus colaboradores estão falando já em publicação, já mudam o termo do livro para publicação, para ser uma coisa mais abrangente, para ser uma coisa que nos toca em outros lugares e nos dá mais possibilidades, né? Essa publicação ela pode ser baixada gratuitamente na página deles, inclusive aqui tem um QR Code para isso, e ser consultada por quem bem entender. Todos esses links vão estar no material de apoio que eu estou compartilhando com vocês no Instagram da Folhagem e no Instagram da Meteora Edições, nos links na bio, tá bom? Vocês vão poder encontrar isso lá. Aqui 3 publicações escritas por artistas que pensam a publicação e de alguma forma problematizam ou se dão a pensar a partir disso. Então, um texto da Gabi Bressola, que é derivado da dissertação de mestrado dela, o que você faz quando faz ou pensa estar fazendo quando faz edição, uma publicação super bonita, que é de perguntas e respostas, uma espécie de colagem de respostas que ela foi dando ao longo do tempo para pessoas que perguntavam coisas para ela, por e-mail, por telefone, por WhatsApp, por escrito, enfim. Essa publicação do Michel Zósimo, que é também mais histórica sobre a questão do livro de artista, da publicação. E o Fábio Moraes, que é uma publicação muito, muito interessante, publicada pela plataforma Parênteses, que inclusive está disponível também, isso aqui para baixar em PDF gratuitamente pelo site da Parênteses. Ele problematiza um pouco essa ideia dos termos mesmo, tem um livro de artista, e ele fala muito sobre a publicação e por que ele defende esse termo e etc. É bastante recomendável. Qual seria então uma forma muito simples de publicar algo, mesmo que a gente não soubesse diagramar, que a gente não soubesse nada além do Word, e a gente não soubesse fazer uma configuração, uma formatação em formato cadernos e tal? Bom, todo mundo já fez um trabalho para escola, para faculdade ou para pós-graduação que você precisava fazer uma espécie de tese, dissertação, que seja, e encaderná-lo, né? Aqui a gente tem 2 exemplos, onde um trabalho que de fato foi um trabalho de conclusão de curso, que é o Gráfica Internet, que é simplesmente impresso em folhas verdes, sulfite verde, lá pelas tantas você encontra uma branca que você pode desdobrar, e ela é cortada manualmente aqui ao lado, para você ter acesso aos capítulos, então. Ele está encadernado numa gráfica comum, com aquele tipo de encadernação plástica, frente e o verso na cor verde, com este fechamento aqui, que é muito também fácil de encontrar, tipo de pasta, né? De pasta suspensa. Esse outro trabalho aqui, no entanto, ele já é mais... ele é uma simulação de um trabalho acadêmico, no entanto ele não é, o autor não é a Adailton,
ele simplesmente vai... Todo o trabalho, tudo que vai constando de informação são informações fictícias, inventadas pelo autor. É um trabalho publicado pela Goipec Edições, lá de Porto Alegre, que então simula essa tese, dissertação acadêmica, mas em pouquinhas páginas. Uma forma muito simples de colocar uma ideia no mundo e muito barata, porque isso você imprime em qualquer lugar, em qualquer xerox de universidade, você imprime isso, né? Então, outros exemplos de publicações muito fáceis de serem feitas é esse Memória e Delírios de um Ensaio sobre o Terceiro Mundo, que foi publicado pela Publication Studio de São Paulo. Eles fizeram uma convocatória aberta e receberam possibilidades de publicação. Esse é um deles. Ele é um trabalho que explora design, tipografia, e ele é todo impresso em xerox. Quando eles fizeram essa convocatória, a premissa era essa, que ele pudesse ser impresso em xerox. E ele só é grampeado aqui, com 2 grampos, como vocês podem ver, muito simples. Não é uma publicação de cadernos, ela é uma publicação A4, com um conteúdo super bonito e instigante em xerox. Em xerox ou impressão preto e branco, né? Quem fala xerox fala impressão preto e branco. Essa publicação que imita uma nota fiscal, então ela é um A4 cortado no meio, no lado maior, e ele do Antônio da Mata, de Brasília. Então é uma publicação que vai te dando os minutos passando de uma insônia, basicamente, e contém alguns outros poemas e experimentos com a linguagem. E essa publicação da editora, que pertence à Gabi Bressola, que a gente já comentou aqui, e ela tem ela só descreve, né, o que é esse livro. Então ela é impressa num papel que eu acho que é um 120, um papel branco 120, e ela tem essa espécie de cartolina colada aqui, um papel um pouco mais grosso, também colada não, grampeada no caso, né? Ele é todo impresso em preto e branco, numa impressora comum, e ele é um livro que fala sobre si mesmo, né? Ou sobre o que é um livro, talvez. Muito, muito, muito simples. A única coisa que ele exige é um conhecimento de como formatar esses cadernos, mas que também não é um grande, sabendo um pouco de InDesign, ou mesmo conseguindo formatar isso aqui no Word, você faz. Bom, eu mesma editei algumas publicações muito simples em algum momento da minha vida. Quero Ser Teu Crush foi a que comecei, ela é um A6, ou seja, é um A4 dividido por 4. Ela é facilmente também diagramável e ela é impressa em papel rosa, sulfite e esse rosa pink, rosa fluorescente, tudo também em gráfica de universidade. Então eu montava 4 numa folha 4, depois só cortava e furava e montava com esse colchete, que chama isso. Era sobre pessoas do Tinder. Depois ela teve um desdobramento no Fuck the Police, que daí foi feito já com uma capa em serigrafia. Eu serigrafo essa capa. Aqui eu até fiz 2 vezes, ela tem uma película protetora, porque a serigrafia ela começa a descolar do plástico. Mas é isso, ele é montado daí com esse outro fechamento, mas também ele é um A5, é uma A4 dividida por 2. Essa versão ela é em papel sulfite marfim, a versão primeira era em papel jornal, mas eu estraguei muitas impressoras, tive muitos problemas para imprimir com jornal, porque ele é um papel muito fino, então qualquer umidade ele tranca na impressora, mas ele era legal porque ele era mais fininho, assim. Mas enfim, é sobre policiais no Tinder, é uma coleção de pessoas que compilei ao longo do tempo. Essa publicação existiu. E depois, aqui, esse é um exemplo para quem não sabe diagramar nem mesmo, não quisesse usar um Word, quisesse diagramar tudo na mão. A R$11, uma publicação que até ganhou um prêmio de melhor zine na Feira Dente de Brasília de 2017, se eu não me engano. Ela vem nessa embalagem plástica, teve uma outra versão em embalagem dourada também.
Ela custava R$11 e ela se chamava R$11 porque justamente era o valor que custava uma Heineken num bar numa época. Então, o que se poderia comprar com o valor de um zine ou de uma Heineken no supermercado, na papelaria, na Leroy Merlin? Vinha com essa folha explicativa dentro e o resto eram notas fiscais coladas. Eu fiz um boneco manual ou esses pedaços de panfleto de supermercado também colados. Então tinham coisas que custavam R$10,90 ou tinha coisas que custavam R$19,80 só para comparar preços, para mostrar o que podia e o que não podia ser comprado com R$11. Muito, muito, muito simples de se fazer. A única coisa é que ela era realmente feita à mão, porque ele levava essa capa que era realmente, então cada capa era diferente, cada capa era um panfleto de supermercado. E ela era costuradinha à mão também, mas de uma forma muito, muito, muito simples. E tinha uma aplicação de letra 7 aqui na frente. Esse R$11 é uma letra 7, que é um material de design dos anos 70, 80. O Publication Studio, que é essa plataforma internacional de publicações em que eles compartilham arquivos e você pode imprimir nos estúdios ao redor do mundo essas publicações. Aqui em São Paulo tem a sua sede na Casa do Povo. E eles têm, antes mesmo disso, eles tinham o Ponto Aurora, que era um local aqui no centro de São Paulo. E eles já vinham publicando esse material, que eram ensaios de pessoas, ensaios mais ou menos conhecidos, e em que eles se imprimiam também numa folha simples, então A6, papel sulfite verde, e depois costurado à máquina de costura. É possível fazer isso em cadernos pequenos, sem estragar a máquina, se tudo der certo. E depois eles adquiriram, então, essa máquina, que então cola as lombadas, aqui é uma impressão em vermelho, impressão preto e branco também, se chama Hot Melt, esse tipo de encadernação. Mais simples ainda, que daí requer, eu acho que só uma questão de diagramação mesmo, é um zine em formato típico de zine, usando um A4 dobrado. Outro verso está vazio, mas podia ser um cartaz, podia ter uma informação inteira aqui que fizesse um cartazinho. Mas o artista optou por simplesmente fazer essa impressão e sanfona. E você abre ele como se ele fosse um livro e depois você vira e continua lendo. É um zine no sentido bem típico da palavra, porque chama a homenagem do fã, essa impressão muito caseira mesmo. Qualquer pessoa com uma impressora consegue fazer na sua casa. Esse aqui também seria possível de fazer na sua casa. Ele é impresso totalmente em preto e branco, laser. Mas também você pode fazer na gráfica mais próxima de você. Essa é uma publicação da Meteor Edições, do artista Jandir Júnior. Ela é recente, do final de 2022. E a única coisa que ajudou muito foi pedir na gráfica pra pessoa da impressão que refilasse pra gente, porque ela tem 170 páginas do tamanho de um celular iPhone antigo, aquele iPhone pequenininho, porque ela é basicamente uma publicação de stories, um monte de coisas que foram sendo recebidas e postadas por esse artista sobre manequins ao longo de alguns dias nos stories do Instagram, e aí ela é encadernada por esse parafuso aqui que tem aproximadamente 2 centímetros de altura. E essa publicação, que também é da Gabi Bressola, quando ainda era Miríade Edições, a editora dela, um pouco mais antiga, mas ela é toda feita, eu não me engane, mas ela aparentemente é toda feita com carimbos. Então ela é recorte, é como se fosse um poema, né, ou 3 poemas. Um papel pólen, que é um papel de livro, um papel sofisticado. Mas ela tem inclusive ISBN, ela, apesar de ser muito simples, ser uma coisa pequenininha de 3 páginas, ela tem um registro ISBN, como que a comprovar que ela de fato é uma publicação. Mas se a gente quiser imprimir fotografia e se a gente quiser muito colorido e se isso fizer parte do projeto e for importante, existem formas, aí a coisa não fica mais tão barata, mas enfim, ela é muito possível de ser feita na tiragem que você quiser.
Essa publicação é minha também, eu fiz ela em 2015, depois da Copa do Mundo, ela chama TV Copa, e são fotografias, registros da Copa do Mundo lá em Porto Alegre. São simplesmente fotografias montadas num A4, de forma que frente e verso existam e que a gente possa formar cadernos e ir vendo elas de forma fragmentada ou não ao longo do passeio pelas páginas, ou você pode transformar também ela num pôster se você quiser colar na parede, sem nenhum problema. Ela é impressa numa gráfica rápida, uma tiragem super baixa, eu acredito que foram 10 exemplares só na época, e a capa dela é feita manualmente com um papel cartão preto e esse spray feito por mim. Depois ela ainda tem um fechamento com elástico, mas mesmo sem o fechamento já funcionaria, porque ela já fica um caderno mesmo que solto. Essa outra opção é muito interessante também, é uma publicação da Cactus Edições, da artista Letícia Lopes, que é uma pintora. Ela é então feita naqueles albinhos de fotografia, que muitos de nós já vimos 1000 vezes, e ela vinha nesse envelope, então também de fotografia. Isso tudo você compra no Mercado Livre, em lotes, assim. E então ela tinha um postal dentro, mas também então era feita de fotos mesmo, fotos de pinturas que essa artista mesmo realizava, porque ela é pintora, e levava a esses lugares para fotografar. Poderia ser um álbum familiar, e não, é um álbum de pinturas dessa forma tão ligada a uma cultura popular e tal. Ainda sobre fotografia, o Deslocações é uma publicação do Alfredo Brant, que é um fotógrafo, que inclusive a gente fez essa publicação um pouco em colaboração num laboratório da Feira Dente de Brasília. Ele fez o boneco lá, testamos impressões, e aí ele depois imprimiu em Belo Horizonte numa gráfica que encontrou que poderia imprimir em papel jornal. Lembra que eu falei que o papel jornal ele tem essa questão de não ser todo mundo que quer imprimir, sobretudo em baixas tiragens, porque ele não é muito fácil de rodar nas máquinas, mas ele ficou incrível, ficou com uma qualidade ótima de impressão. Isso aqui é uma publicação, enfim, ela também tem um ISBN, como para dizer pra gente que sim, ela é uma publicação coletiva de uma editora colombiana. Então, é uma pastinha dessas que você pode comprar numa papelaria, que alguém fez possivelmente uma serigrafia aqui na capa. E dentro ela tem diversos materiais. Isso historicamente não é nenhuma novidade, tá? Porque existiram muitas revistas que fizeram isso, mas é muito interessante porque você pode ter trabalhos de vários artistas e de diversos materiais, diversos tipos. Ela tem uma temática e uma variedade de tipos de coisa dentro. Sobre o cartaz, né? O cartaz como publicação também, algum exemplo de coisas que são cartazes que eles vêm dobrados para então facilitar esse transporte. Esse aqui é de uma editora francesa. São simplesmente 4 imagens. E no verso tem os créditos da editora em carimbo. Essa é uma publicação editada pela Meteor Edições, de um artista amigo, que assina de forma anônima. Então esse envelope foi feito todo manualmente, com um EVA de glitter, e foi colocada essa corda dourada com este adesivo um pouco modificado. Dentro ela tem então essa coleção, ela se chama Macho Discreto. Dentro ela tem essa coleção de perfis do Grindr. De um lado estão todos esses discretos, é um cartaz tamanho A3, e do outro estão todos esses que se dizem macho, né, e utilizam esse nome no aplicativo. É simplesmente uma coleção, um compilatório. Impresso também numa gráfica de bairro, colorido, em uma tiragem pequena. Uma ideia já um pouco mais refinada de impressão, mas nem tanto, existe essa possibilidade que é a risografia, que são essas máquinas que imprimem a partir de uma
de uma matriz preto e branco, elas imprimem então numa cor específica, que seria a cor que você colocar no tambor de impressão da máquina. Existem cores super bonitas, cores fluorescentes, cores, dá pra fazer mistura de cores também, né? Colocando várias vezes para imprimir o mesmo papel. E aqui, por exemplo, a gente tem um material em roxo, um trabalho em fotografia, impresso em riso. E aqui tem um trabalho no mesmo tipo de impressão, que é do Estúdio Rex, aqui de São Paulo, que é do Gustavo Piqueira, que tem sempre livros muito interessantes. Ele faz um pouco essa brincadeira com o próprio nome se chama edições literais, né? Então elas sempre têm dentro o que elas dizem ter, de fato. E ele joga um pouco com essa questão também do design, do quanto ficou na moda, de certa maneira, esse tipo de impressão, e quanto ela é um apelativo para os olhos também, e mesmo esses títulos, né, que chamam aqui pra gente olhar. Nada, por exemplo, não tem nada dentro. Barbie tem Barbie, Jesus, sanguessuga, temos o que temos escrito. Então, são várias cores possíveis da riso, dentro algumas misturas, então, desse material, né? Dessas cores, quando elas se sobrepõem umas às outras, ou são compostas. Dependendo da verba que você tenha, você pode mandar imprimir na gráfica e ter todo o serviço completado por lá, que te entregue o material pronto. Essa é uma publicação que eu fiz em 2019, que chamava Damned to be a Tourist. Então ela é toda impressa em gráfica, com uma edição já de 100 exemplares, uma gráfica online, barata, porém uma gráfica. Então ela já tem um outro acabamento, inclusive de impressão mais fosco, mas que inclusive se deve a uma impressora chamada Índigo, que ela é digital, porém ela imita um pouco um resultado de offset. E ela então já veio pronta, chegou na minha casa montada, e eu só tive, né, o meu trabalho foi anterior, foi de diagramar, de juntar essas imagens, e depois eu resolvi fazer esse chaveiro, que tem um carimbo dentro e uma imagem da capa do livro, que é também um chaveiro. E é isso que eu imprimi como 3x4 fotográfico, e comprei esses chaveiros de 3x4 numa loja de fotografia. Então isso vem como brinde na publicação. Eu tive só esse trabalho, o resto foi a gráfica que fez, e assim também temos um pouco mais de tranquilidade, né? Esse trabalho do Silvino Mendonça, que também é de Brasília, ele também é de fotografia, e ele é também impresso possivelmente em gráfica e finalizado em gráfica também, com uma lombada já quadrada. E a gente termina com esse trabalho de coordenação editorial da Regina Melim, que é essa professora da UDESC de Floripa, que é a pessoa que coordena, né, que leva a plataforma Parênteses, já antes citada aqui, porque a plataforma é também uma referência nesse sentido de publicações no Brasil, desde já há vários anos. Então essa publicação ela já é bem mais requintada, ela tem todos esses recortes, vocês podem ver que eu poderia destacar pedaços dela. Ela tem uma certa tiragem e ela é, aqui além de colada, ela tem essas ilhoses aqui, que permitem que ela seja pendurada como se fosse um calendário na parede, né? Acho que o projeto editorial ele replica muito o conteúdo, de forma que você poderia destacar partes e dar para alguém de presente. Acho muito interessante isso. E ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa rápida imersão nas publicações, e me coloco à disposição para qualquer dúvida e o que a gente precisar mais conversar. Vocês também me encontram no Instagram da Meteora Edições e no Instagram da Folhagem.